Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Após a vitória do São Paulo contra o Flamengo no Morumbi, o Mauro César não poupou críticas ao rubro-negro. Ficou um vídeo com os créditos da mídia tradicional. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vai fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. Ou da arbitragem, Mauro? Não, da arbitragem. O que você acha? E outra, dá para colocar... Tem que ser um atacante bom, como era o Caio Jorge, Mauro César Pereira. O que você acha? E outra, dá para colocar essa derrota na conta do ritmo, da falta de ritmo, ou da arbitragem, Mauro? Não, da arbitragem não, aí é o fim da picada. O Wilton não deu aquele... Eu estava até falando com o Eric Faria, colega nosso lá do Grupo Globo hoje de manhã, e o Wilton não deu, ele fez essa observação, até colocou na rede social, o Wilton não deu o pênalti que o Palmeiras pediu do Jorginho e do Gustavo Gomes. Para mim também não foi pênalti, é um toque sutil, eu não acho que aquele toque é o que desequilibra o jogador, não impede que ele finalize. Ontem é a mesma coisa, tem um leve toque sim do Alan Franco, né, no Arrascaeta, mas ele chega inteiro no lance, ele consegue finalizar. Quando há o toque e você inviabiliza a finalização, ou o cara já vai caindo todo torto, eu acho que aí você marca a infração. Mas quando o sujeito consegue finalizar, o Gustavo finalizou para fora e agora o Arrascaeta finalizou. Ah, mas tirou um pouco de equilíbrio. Gente, tirou um pouco de equilíbrio, mas não para marcar uma falta. Era mais um pênalti, ainda mais no último lance do jogo. Então o Arrascaeta perdeu o gol, porque não jogou nada, porque está totalmente fora de forma, porque nem deveria ter entrado. Aí o que eu questiono é a variação dos profissionais do Flamengo para colocar um cara em campo naquela condição. Ele perdeu todas as disputas de bola praticamente, era desarmado como se fosse uma criança jogando no meio de adultos, muito frágil no corpo a corpo, na disputa, fazendo a proteção. O Jorginho começou muito mal também, depois até melhorou um pouco, acertou alguns passos, mas muito mal, ainda foi expulso pateticamente, reclamando depois do jogo terminado. O jogo teve nem cartão amarelo. Então, eu acho que a reclamação da arbitragem, para mim, é ridícula. Ridícula. Repito, mesmo árbitro, mesmo critério, estou com ele nessa. Acho que o Wilton acertou. Quem achou que foi pênalti foi a central do apito, mas aí não é parâmetro, sempre é pênalti na central do apito, tudo é pênalti na central do apito, né? Mas enfim, eu acho que assim, o Flamengo perde muitos gols, não é de hoje. O Plato e o Carrascal, que perderam 2 gols no primeiro tempo, não estavam no Flamengo e já se perdia muito gol. Eu acho que a questão aí é a soberba, a palavra é essa, soberba. Quando o Carrascal sai na cara do goleiro Rafael, no passe excelente do Cebolinha, ali era óbvio, era cortar e fazer o gol. Estava muito fácil para ele driblar e fazer o gol. Porque o Rafael sabe para fechar o ângulo aqui, se ele corta para cá, ele tinha ângulo. O gol vazio, só empurrar para o gol. Aí tenta o que é mais bonito, né? Aquele toque lentinho, a bola vai entrando assim, só que ela não foi entrando, foi para fora. Para mim isso é soberba. Faz o simples, corta e faz o gol. Corta e faz o gol. De repente tem um drible, só um corte para o lado e faz o gol. E ele é um jogador que adora driblar em espaço curto, quer dizer, ele tem habilidade, recurso para desviar a bola do goleiro e mandar para o gol. Por que ele finalizou assim? Talvez tenha pensado, vai ficar mais bonito naquele toque, a bola vai entrando no cantinho, assim, pega a lateral da rede. Isso é soberba. Soberba, jogo está 0-0, jogo 0-0, você tem que chegar a fazer um gol. E era o momento em que o Flamengo, o Raí estava falando do comportamento dos times, pressionava bastante. Nessa hora, quando você, ainda mais no início de temporada, você faz um esforço maior para tentar pressionar o adversário, você tem que transformar isso em vantagem no placar. E o gol do Plata, e um caso que o Plata é um caso que é grave. É grave, isso tem que ser encarado pelo pessoal do Flamengo. Ele tem aversão ao gol. Ele tem medo de chutar para o gol. E a bola caiu no pé direito dele. Aí me lembrou o Gabriel Barbosa, que também faz isso. Cai na perna direita e procura a esquerda. Ele ajeita o corpo. Cara, ali, numa boa, ali é um biquinho. Um biquinho. A bola cai na perna direita, ele tem ângulo para chutar. Se ele dá um biquinho, talvez o Rafael fechasse as pernas, defendesse. Mas tinha, pelo menos finaliza a criança. Mas não. Tentou ajeitar o corpo para a esquerda, veio a cobertura e ele não conseguiu nem finalizar. Ainda tinha o Pedro entrando na pequena área, que ele poderia tentar até um cruzamento. O cara não chuta com a perna direita, gente, na pequena área. Então, assim, aí não é soberba, aí realmente medo, insegurança, sei lá o que esse rapaz tem, o cara é atacante. Né? Aí o gol foi belíssimo do Flamengo, né? O gol tem que ser uma obra de arte. O gol tem que ser um gol bonito, trabalhado, e foi, né? Não, o gol é gol, cara. Então o Flamengo é um time soberbo, foi um time soberbo. Ontem me lembrei muito de 2023. E se domingo perder para o Corinthians, vai ficar configurado um início parecido com o 23. Ganhou em 24 2 títulos e 23 parecia que estavam de férias. Não acho que a questão física justifique tudo. Uma queda no segundo tempo pode ser, mas não daquela maneira.
O São Paulo com muito mais disposição. Se o São Paulo voltou a trabalhar 10 dias antes, São Paulo já jogou clássico com o Corinthians, jogou clássico contra o Palmeiras sob pressão, o presidente caiu, salário atrasado, perderam sábado um duelo com o Palmeiras. Tem um risco de rebaixamento no Paulista, que é maior do que o do Flamengo, porque no Flamengo tem que disputar um torneio e tal. Aqui não, se ficar perder para o Santos no final de semana e tropeçar em um jogo depois, pode parar a segunda divisão. O São Paulo tem muito mais problemas que o Flamengo. Então, se houvesse uma superioridade física do São Paulo em dado momento do jogo, no segundo tempo, poderia ser. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Eu tinha o time do Flamengo soberbo, o São Paulo mereceu a vitória. Foi um time dedicado, aplicado. Achei uma coisa que me chamou a atenção na transmissão que eu acompanhei, foram os elogios ao Rafinha. Parece que o Rafinha que fez o plano tático e que escalou o time. Os elogios são ao Crespo e aos jogadores. Montou um time mais conservador, mais preocupado em se defender, né? Mas era o que era possível. Correu riscos ali, o Flamengo teve 2 claras chances no primeiro tempo, não fez os gols, mas respondeu com aquela jogada do Luciano, que quase marcou, né? No primeiro tempo ainda, logo depois que o Carrascal teve a primeira grande chance da partida. E na sequência, o São Paulo cresce no jogo, encontra a força para virar. O São Paulo fez uma grande partida. Dentro do que pode apresentar, eu acho que mais do que isso, difícil. O Crespo abriu mão de ter jogadas pelas laterais para trancar mais o time. Mas os 2 atacantes trabalharam muito, o Caleri lutou muito, o Luciano foi importante. Então, assim, o São Paulo mereceu a vitória, jogou mais e o Flamengo foi um time soberbo, como se pudesse ganhar a qualquer momento. Esse é um problema antigo, isso aconteceu já. O Felipe Luiz, acho que ele erra. Quando ele coloca o Arrascaeta, eu não sei como é que está o Arrascaeta, como é que está o Jorginho. Eu não sou o técnico do Flamengo, não trabalho lá, ele que sabe. Então, se ele não sabia que os 2 estavam se arrastando, então está faltando comunicação lá dentro. Porque qual é a avaliação que... O Arrascaeta tinha a menor condição, gente, de jogar. Menor condição. E o Jorginho muito mal. E ele tira o Everton Araújo, que eu acho, me parecia que tinha condição física de continuar, estava muito bem no jogo, aliás, como ele evoluiu, né? Muito mais seguro para arriscar um passe, até um drible, fazer uma proteção. Estava bem no jogo. E o Cebolinha, se o Cebolinha não estava pedindo para sair, estava pregado, não tinha que sair. Ele estava bem no jogo. Estava bem no jogo, o jogador que está finalizando, deu esse passe para o Carrascal no primeiro tempo. Então as trocas foram muito ruins logo depois do gol. Ali o time piorou muito, com a entrada dos 2 jogadores tão importantes, mas tão fora de forma, a coisa piorou. Ah, mas é porque o Flamengo voltou a jogar antes do tempo. O Arrascaeta e o Jorginho não jogaram essas 2 partidas. Então a preparação desses 2 foi a preparação para o brasileiro. Foram 16 dias da representação até agora. E tão mal, então não tinham que ter entrado no jogo. Aí eu acho que é questionável a escolha do Felipe Luiz, né? É questionável a escolha do Felipe Luiz. E outra coisa também, que eu acho que também tem a soberba. O lance do segundo gol, que a gente está vendo aí de novo, o Pulga, ele se recusa a rebater essa bola para longe. Essa bola, quando vem na área, rebate para lateral, afasta o perigo. Ele tenta dominar de costas para o campo, de frente para o gol do Flamengo, de costas para o campo adversário, e ajeita a bola para o Danielzinho, ele dá uma assistência. No domingo do Fla-Flu foi o Royal, que a bola bateu nele, é só ele sair da bola. A bola bateu nele e sobrou para o John Kennedy, o gol da vitória do Fluminense. Ontem o gol da vitória do São Paulo foi isso aí, outra assistência ao jogador do Flamengo. E na minha visão, o Pulga não quis rebater, porque o jogador do Flamengo tem que dominar a bola na área, tem que sair jogando. Cara, é momentos e momentos, tem hora que você tem que rebater. O perigo é grande ali. Ele nem tentou rebater a bola, tentou dominar, não conseguiu e deu um passe para o adversário. Outro ponto que me chama a atenção, Rossi, e nesse papo que eu tive de manhã com o Eric, ele estava falando sobre isso. Observe a semelhança do gol de cabeça do Luciano e a atitude do Rossi, que ficou parado, e a atitude do Rafael na cabeçada do Plata. O Rossi, olha, ele nem salta. O Rafael dá um salto e faz uma grande defesa, no último lance do jogo. E o Rossi, de novo, fazendo graça com os pés. Teve uma bola que veio na direção dele, ele não olha para a bola. Como se ele fosse um Zidane da vida, sabe? Que jogador que nem olha para a bola, que a bola procura o pé dele, tem um imã. Ele fica olhando para frente, não olha para a bola passa embaixo do pé dele. Numa dessas, escapou, ele chega um jogador, tira e faz o gol. Quer dizer, isso é soberba. Uma autossuficiência absurda. Esse, pelo menos agora, o Flamengo contratou um goleiro que, acredita-se, né? Possa disputar a posição. Porque precisa de uma sombra. E ele parece que não percebeu que agora tem um cara ali que vai trabalhar para tentar barrá-lo, que é o André, né? Que fez até uma estreia bem ok contra o Fluminense, os gols não foram culpa dele, fez boa defesa, joga também bem com os pés, né? Essa é uma das razões da contratação. Análise que eu vi até do nosso amigo Falso 9, até bem interessante, na semana passada, ele até mostra que ele é um goleiro que não é espalhafatoso, é um goleiro de defesa mais simples, se coloca bem. Vamos ver na sequência, mas o Rossi precisava dessa sombra, tomara que ele seja uma sombra, seria bom para o Flamengo.
E o São Paulo foi melhor no jogo, time muito determinado. Eu só não entendo o pessoal na transmissão falando que o discurso do Rafinha resolveu nada. Que resolveu foi o Crespo com os jogadores. Que se uniram, se mobilizaram para o jogo. Sabe, tem que sempre procurar um herói aqui no Brasil. É ter essa mania. O que o Rafinha falou, que motivou os jogadores? Vocês têm que esquecer o salário, tem que correr. Isso desmotiva, pô. Ora, bola, você não está recebendo, você quer que o cara trabalhe mais com empenho porque não está recebendo. O técnico foi colocado na frigideira. O Crespo entrou ontem no Morumbi completamente sendo fritado pelas declarações do presidente e do novo diretor. No domingo e na terça-feira. Tem um outro aspecto, Mauro, que eu não sei se você teve conhecimento, mas uma pessoa que trabalha dentro do São Paulo já há bastante tempo distribuiu mensagens para companheiros de imprensa falando que o grupo não gosta do Crespo, que alguns jogadores não gostam do Crespo. Então também tem isso acontecendo nesse momento. Você vê, é uma fritura com um tempero, né? Quer dizer, ele está sendo filme, manter um azeitezinho ali e tal, né? Porque assim, ligou o fogo no domingo, lá no Pacaembu, presidente, no dia da Copinha, da final. Na terça vem um novo dirigente, e eu falei isso aqui já e vou repetir. Se o Rafinha chegou para ser elo de ligação entre o jogador e o técnico, ele tem que ouvir os dois lados e conciliar. Quando ele faz o discurso do patrão, do presidente, contra o técnico de cara, e o discurso do técnico no sábado, depois da derrota do Palmeiras, foi realista. Não é porque o São Paulo ganhou do Flamengo que o São Paulo agora, o timaço vai ser campeão. Não, o São Paulo ontem se superou. Tirou proveito de um time no modo banana, que é melhor do que ele, se superou, fez um grande jogo e se mobilizou. Mas é difícil o time do São Paulo manter essa intensidade, esse padrão de jogo contra todos os adversários, porque o São Paulo tem carências no elenco. E tem problemas internos, como a não remuneração em dia do direito de imagem dos jogadores, por exemplo. Então eu não vejo nada de positivo nisso, não. Acho que eu imagino os jogadores e o técnico se fecharam ali, montaram um plano de jogo, foi bem executado, todo mundo se entregou muito. São Paulo disputou todas as bolas, com muita disposição, jogo inteiro, e conseguiu uma vitória muito merecida. Para mim, o mérito é dos atletas e dos jogadores e dos torcedores que foram poucos, né? Para o padrão da torcida de São Paulo, né? Então, quem não foi, perdeu uma grande oportunidade. E aqueles que foram lá, 27 mil torcedores, né? 20 e poucos mil são paulinos, alguns rubro-negros, esses estão de parabéns, que acreditaram no time numa situação que muita gente imaginava que o Flamengo fosse vencer facilmente. E o Flamengo tem que abrir o olho, porque parece 2023. Eu até comentei com o Kaique, Thiago, sobre um trecho da entrevista do Felipe, que a gente vai ver daqui a pouco, que é bem interessante. O Felipe tem responsabilidade, mas ele ontem, de certa forma, ele admitiu, coisa difícil em coletivo, admitiu a falta de atenção dos jogadores. Eu acho que isso ele tem que falar lá dentro, ele tem que comentar lá dentro, tem que conversar duro com os caras.